Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí encaminhar para a nossa última aula do semestre, nossa aula de encerramento do semestre. Então pessoal, nós chegamos aí ao final do semestre com a disciplina de Direito Empresarial 1, né, onde nós estudamos a teoria geral da empresa e também a introdução ao direito societário. Então nós conseguimos aí cumprir com todo o plano de ensino, passamos aí por todos os institutos que são estudados aí nesse início do curso de Direito Empresarial. Semestre que vem vocês entram no Empresarial 2, onde vocês vão estudar especificamente o direito societário. Vocês vão estudar ali as sociedades limitada e anônima, né, em detalhes. No Empresarial 3, vocês vão estudar especificamente títulos de crédito e contratos mercantis, né? Então vocês vão estudar ali cheque, nota promissória, letra de câmbio, que são os títulos de crédito, tanto regulados em lei especial quanto regulados no próprio Código Civil. Os contratos mercantis também é uma parte importante do Empresarial 3, que vocês vão estudar aí no sexto período, onde vocês vão estudar ali contrato de seguro, de arrendamento mercantil, leasing, alienação fiduciária. Vocês vão estudar uma série de contratos utilizados aí na prática comercial. No Empresarial 4, encerrando o curso de Direito Empresarial, vocês vão estudar falência e recuperação de empresa, especificamente a Lei 11.101, né, caso ela não tenha mudado até vocês chegarem no sétimo período, né, já que a gente tem aí um projeto de lei tramitando no Congresso, PL 10.220 de 2018, que é a nova lei de falência. Pode ser que quando vocês chegarem no sétimo período, vocês já estudem falência e recuperação por essa nova legislação, né? Vamos ver. Então, essa aula de encerramento eu achei prudente a gente fazer uma recapitulação aqui do que nós vimos ao longo de todo esse semestre. Nós terminamos a matéria, né, a nossa última aula, prepostos do empresário, né, a gente encerrou o conteúdo, e aí eu achei por bem a gente fazer nessa aula de encerramento uma recapitulação, né, breve aí, de tudo que a gente viu, né, e como a gente utiliza esses institutos na prática, tá, pessoal? Então, essa aula não tem material, né, o material vocês já possuem todo ele aí, né, o material em PDF, também as anotações em sala de aula. E aí, o que a gente pode destacar então desse semestre que é importante para vocês levarem aí, né, para o Empresarial 2 e para a vida profissional de vocês, principalmente quem for escolher essa área para atuar. Então nós começamos o semestre analisando, né, os fundamentos da teoria geral da empresa, né? Começamos ali trabalhando a história do direito empresarial, né? As teorias principais, né, que são estudadas aí nesse ramo do direito, né? E aí com destaque para a teoria dos atos de comércio, né? Surgida lá na França por volta de 1807, né? Por ali, fundamentando assim o Código Comercial francês, né, elaborado ali por uma junta de juristas franceses, né, designados aí por Napoleão Bonaparte. Essa teoria dos atos de comércio, nós vimos, ela fundamentou a elaboração, né, do nosso Código Comercial brasileiro aqui, que é a Lei número 556 de 1850, né, já revogada, né, a maior parte dessa legislação, né, hoje em dia encontra-se em vigor apenas a parte referente a comércio marítimo,
mas, né, que bebeu nessa fonte francesa, que foi a teoria dos atos de comércio, lá de Napoleão e seus juristas, né? A teoria dos atos de comércio, ela vai ser substituída pela teoria da empresa, né, que nós estudamos aí, de matriz italiana, né, em 1942. Juristas italianos cunharam a teoria da empresa, né, em razão da obsolescência da teoria dos atos de comércio, né? A teoria dos atos de comércio já não mais atendia, né, a dinâmica de desenvolvimento da sociedade, né, do surgimento de novas atividades empresariais, né? Então a gente tem a chegada da teoria da empresa, né, que da mesma forma, né, que a teoria dos atos de comércio, né, se espalhou pelo mundo ocidental, por assim dizer, a teoria da empresa também vai influenciar a elaboração, né, de códigos empresariais, né, de legislações empresariais, em grande parte dos países, principalmente que adotam o sistema romano-germânico, né? Então nós tivemos aí a teoria da empresa, recepcionada pelo nosso Código Civil brasileiro, né? A gente tem lá no artigo 966, né, o conceito de empresário, né, que demonstra que o nosso legislador aqui adotou a teoria da empresa de matriz italiana, né? Ou seja, o empresário, né, o comerciante, por assim dizer, ele deixa de ser aquele indivíduo, né, que vai praticar um ato de comércio, né, e passa a ser quem exerce profissionalmente uma atividade qualquer, né, desde que organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, e essa atividade sendo desenvolvida aí de forma profissional, né? Então a gente tem uma mudança total daquela lógica de que o comerciante, né, era quem praticava um ato de comércio assim definido na lei, né? A sociedade evolui, se desenvolve, né? Não é possível ficar alterando a legislação a todo momento para inserir uma nova atividade econômica, né? Então os italianos vêm e alargam o conceito, né? Agora não mais de comerciante, mas de empresário, né? Sendo empresário aquele que desenvolve a empresa, né? E aí a gente passou pelos conceitos fundamentais da disciplina, né? Os conceitos fundamentais são 4, né? Empresário, que é quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para produção e circulação de bens ou serviços. Artigo 966 do Código Civil. Vimos, portanto, o conceito de empresa. Empresa é a atividade, né? Essa atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Produção de petróleo, produção de minério, fabricação de veículos automotores, hotelaria, né? Tudo isso são atividades econômicas, né, empresariais, são, portanto, a empresa, né? Além da empresa, vimos aí o conceito de estabelecimento empresarial, que é um conceito fundamental, né? O estabelecimento, ele é aquele conjunto de bens que o empresário vai organizar para poder desenvolver a atividade. Esses bens podem ser tanto bens corpóreos quanto bens incorpóreos. Né? Bens corpóreos, o maquinário, né? Mesa, cadeira, né? Toda aquela infraestrutura necessária para desenvolver a atividade. Os bens incorpóreos ou imateriais, né, vão ser, por exemplo, a patente que o empresário tem, né, sobre determinada invenção que desenvolveu, beleza? O direito de renovação compulsória do seu contrato de aluguel, por exemplo, né? A sua marca, né, registrada no INPI, tudo isso são bens incorpóreos, né, que também vão fazer parte do estabelecimento empresarial, beleza, pessoal?
O estabelecimento a gente estudou lá a partir do artigo 1142 do Código Civil, né? Portanto, não confundir o estabelecimento empresarial com o ponto comercial, né? Que é o nosso próximo conceito fundamental da disciplina. O ponto comercial já vai se caracterizar como sendo o local onde está situado o estabelecimento empresarial, né? Ou seja, nem sempre o empresário ele vai ser titular do ponto e do estabelecimento, né? Isso é importante ficar bem claro, né? O empresário, às vezes, ele pode locar o ponto comercial e ser dono do estabelecimento, né? Na medida que ele é que desenvolveu, né, e organizou os ativos ali naquele estabelecimento empresarial, mas em um ponto locado, né? Então, é importante não confundir ponto com estabelecimento. O ponto comercial, a gente cuidou dele, né, especificamente, quando a gente estudou a proteção do ponto comercial lá da Lei de Locação, da Lei 8245 de 1991. O direito empresarial, ele cuida, né, desse ponto comercial, sobretudo quando ele é titularizado por um empresário locatário desse ponto, né? Ou seja, o empresário ele não é dono do ponto, mas exerce ali a posição de locatário, né? O direito empresarial vai cuidar para que esse empresário consiga se manter nesse ponto comercial, desenvolvendo aí a sua atividade empresarial. E aqui eu já chamo a atenção para aquele princípio basilar da disciplina, que eu falei para vocês inúmeras vezes, né? Que fundamenta, né, todo o nosso ordenamento jurídico empresarial, que é o princípio da função social da empresa, né? Ou seja, um princípio constitucional, né, implícito, né, previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, né, no qual a empresa, essa atividade econômica organizada, né, ela desempenha uma função social na medida em que ela é fonte de arrecadação de tributos pelo Estado, ela é uma fonte de geração de empregos, né, para aí as pessoas, ela é uma fonte de produção e circulação de bens e serviços, né, que vão atender às necessidades humanas. Ela é uma fonte de desenvolvimento, né, tecnológico que vai ser essencial, né, para que a gente possa aí progredir, né, na criação aí de bens, né, produtos que vão atender às nossas necessidades, né? Então, em razão de todo esse contexto, né, social, dessa importância social que a empresa desempenha na nossa sociedade, o ordenamento jurídico visa protegê-la, né, visa preservá-la, né? E aqui a gente pode destacar como fundamental, né, o Instituto da Recuperação Judicial e Extrajudicial, né, que a gente vai estudar lá no Empresarial 4, no 7º período, tá? A Lei 11.101, né? Aquele empresário que se encontra numa situação de crise econômico-financeira, desde que ele seja um empresário regular, tá? Com mais de 2 anos de inscrição na junta comercial, ele pode se valer desse Instituto da Recuperação Judicial, que antigamente a gente chamava de concordata, tá, pessoal? E aí esse empresário, ele consegue negociar melhor esse seu passivo, né, essas suas dívidas com os credores, né, sob ali a tutela do Poder Judiciário, na chamada recuperação judicial. Ou ele consegue fazer isso, essa negociação, renegociar o pagamento das obrigações, né, diretamente com os credores, formando ali um plano de recuperação, que a gente vai chamar de plano de recuperação extrajudicial,
que apenas será homologado pelo Poder Judiciário. Essa é a outra modalidade de recuperação, que é a chamada recuperação extrajudicial de empresa, tá, pessoal? O fundamento desses dois institutos é o princípio da função social da empresa, né? Do qual vai decorrer o princípio da preservação da empresa, tá, pessoal? Então, muita atenção para o princípio da função social, porque na prática vocês vão utilizar muito esse princípio quando estiverem aí defendendo, né, um empresário, tá, em alguma demanda judicial, beleza? É muito importante, ou vocês como juízes, né, como promotores, vocês têm que ter atenção para análise daquele determinado caso concreto sob a ótica da função social da empresa, tá, pessoal? Princípio constitucional, não se esqueçam disso, beleza? Então nós demos sequência aí na disciplina, né? E aí nós vimos lá as espécies de empresário, né? Quando estudamos aí a figura do empresário, nós passamos ali pelas 3 espécies de empresário, vimos a figura do empresário individual, né? Que é aquela pessoa física, né? Natural, que vai empreender em seu nome próprio, né? Assumindo todos os riscos da atividade, né? O empresário individual tem como característica a responsabilidade ilimitada pelas dívidas do negócio, né? Vimos aí, lembrar, né, turma, acerca do empresário individual, é importante lembrar aqui a ideia de que ele é pessoa física, né, mas para fins tributários, né, ele se equipara a uma pessoa jurídica, né, tanto que ele vai possuir o chamado CNPJ. Eu expliquei isso bem detalhadamente para vocês aí ao longo aí do nosso semestre, né? Embora tenha CNPJ, não significa que ele seja pessoa jurídica, né? O CNPJ é apenas uma ficção, né, para equipará-lo à pessoa jurídica e separar na hora de cobrar os tributos a pessoa física da figura do empresário, né? Já que o empresário vai pagar tributos que a pessoa física comum não paga, né? Então, o CNPJ é esse documento que o empresário individual vai possuir, onde ele vai obter na receita, beleza, turma? Não é na junta comercial. Muita atenção para isso. Depois vimos a figura da EIRELI, né, da empresa individual de responsabilidade limitada, que está lá no artigo 980-A do Código Civil Brasileiro, né, já sendo, né, aqui uma pessoa jurídica, né, ou seja, a pessoa física ou a pessoa jurídica, né, pode criar um negócio sob a forma de EIRELI, né, no qual nós vamos ter a chamada responsabilidade limitada pelas dívidas do negócio, né? Já que eu vou ter uma pessoa jurídica separada do empreendedor, né? Esse empreendedor vai ter que investir um capital nessa pessoa jurídica, e a gente já está cansado de saber qual que é esse capital, né? Esse capital não pode ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país, né? E aí você tem a separação patrimonial, né? A pessoa jurídica da EIRELI que passa a responder por suas dívidas perante os credores, enquanto o patrimônio pessoal desse empreendedor vai estar ali protegido, né? É o que a gente chama de responsabilidade limitada, né? É claro que a gente não pode descuidar daquelas situações em que há fraude, né, confusão patrimonial, onde nós podemos ter aí a incidência, né, da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, né, lá do artigo 50 do Código Civil, pessoal. Então, muita atenção para isso. Vimos aí a figura da EIRELI, e aí vimos a figura da sociedade empresária, né? A sociedade empresária
que vai se dividir em 5 espécies no direito brasileiro, né? Nós vamos ter aí a sociedade limitada, a sociedade anônima, que são os tipos societários mais constituídos, né, no nosso país. Depois nós temos a sociedade em nome coletivo, né, lá do artigo 1039 do Código Civil Brasileiro, e as sociedades em comandita, né, sociedade em comandita simples e a sociedade em comandita por ações, né, que são tipos menores de sociedade, hoje em dia quase não utilizados aí pelos empreendedores brasileiros, tá, pessoal? Ninguém vai ver hoje alguém constituindo uma sociedade em nome coletivo, né? Sociedade em nome coletivo, vamos lembrar, todos os sócios têm responsabilidade ilimitada, né? Só podem ser pessoas físicas, possuindo assim responsabilidade ilimitada, né? Então, é um tipo societário, né, que expõe o patrimônio pessoal dos sócios e limita, né, a participação na sociedade só a pessoas físicas, pessoas naturais, né? Ou seja, é mais adaptado para negócios menores, né? Mas mesmo assim nós temos a sociedade limitada que vai cumprir melhor, né, com a formalização de negócios de pequeno porte, tá? Então nós não vamos ver essas figuras, essas três espécies na atualidade sendo constituídas, tá, turma? A nome coletivo e as 2 sociedades em comandita, beleza? E aí nós vimos uma novidade, né, que surgiu aí no final do ano passado, que foi a sociedade limitada unipessoal, né? Uma alteração feita no Código Civil, no artigo 1052, que passou a permitir que a sociedade limitada, vocês vão estudar isso em detalhes no semestre que vem, passou a permitir que a sociedade limitada pudesse ser constituída com um único sócio, né? A MP da Liberdade Econômica, que foi convertida em lei, alterando esse dispositivo do Código Civil, né, numa medida, né, de facilitar o acesso dos empreendedores ao mercado formal, né? Ou seja, dando a eles a possibilidade, né, de exercerem uma atividade empresarial sozinhos, né, sem a necessidade de ter que integralizar um capital social de no mínimo 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país, né, para que tenha a responsabilidade limitada, que é a figura lá da Eireli, né? Então a gente viu que praticamente se esvaziou a Eireli, né? Essa nova figura societária do artigo 1052 do Código Civil, que é a sociedade limitada unipessoal, né? Que já vem sendo aí, né, muito procurada pelos empreendedores, tá, pessoal? Eu tenho contato aí com contadores, com pessoas que trabalham em junta comercial, todo mundo falando que a sociedade limitada unipessoal está sendo muito demandada aí, né, na atualidade, beleza? Vimos, portanto, os tipos societários, aí nós classificamos esses tipos societários, né, para a gente ter aquela visão geral ali das características básicas de cada espécie, né? Vimos lá a classificação quanto à constituição e dissolução, né? Quais são as sociedades constituídas por contrato social, quais são as sociedades constituídas por estatuto social, né? Muito importante aqui vocês terem atenção para isso, né? As sociedades contratuais, né, do qual vão ser exemplos a sociedade limitada, né, e as sociedades estatutárias, do qual nós vamos citar como exemplo principal a sociedade anônima, né, que são aí figuras que vocês vão estudar semestre que vem.
já entra em semestre que vem lembrando disso, né? Uma LTDA, ela é constituída por um contrato social, beleza, pessoal? Consequentemente, ela está regulada no Código Civil Brasileiro. Já a SA é constituída por um estatuto social, né? É o que a gente chama de sociedade estatutária ou institucional, beleza, pessoal? Ela já é constituída, ela já é regulada por uma lei especial, que é a Lei 6.404, 76. Essa legislação vocês vão estudar em detalhes no Empresarial 2. É uma legislação bem extensa, tá, turma? Vocês vão estudar ali as SAs de capital aberto, né? Aquelas sociedades anônimas que podem comercializar suas ações e demais valores mobiliários no mercado de capitais, na bolsa de valores, né? A exemplo aí de sociedades como a Petrobras, a Vale, a Embraer, a Companhia Siderúrgica Nacional, entre inúmeras outras que nós temos aí na nossa bolsa de valores, que se chama B3, beleza, pessoal? A antiga Bovespa, tá? Isso é assunto do Empresarial 2, onde nós vamos estudar com detalhes aí o chamado mercado de valores mobiliários, como se compra uma ação, como se vende uma ação, né? Como se constitui uma sociedade anônima, né? Quais são as regras para posteriormente se fechar uma sociedade anônima de capital aberto, enfim. Tudo isso é matéria do Empresarial 2, que vocês já têm a base para estudá-la no semestre que vem. Além disso, né, classificamos lá quanto à constituição, dissolução, depois classificamos as sociedades, né, quanto à alienação da participação societária, né, vimos ali que as sociedades se dividem em sociedades de pessoas e sociedades de capital, né, sendo que a sociedade de pessoas, né, são aquelas em que as qualidades pessoais, né, dos sócios são determinantes para a sua aceitação no quadro societário, né? Do qual é exemplo a sociedade limitada, né? Vimos lá o artigo 1057 do Código Civil, né, que regula como se dá a alienação de cotas em uma sociedade limitada, né? Ou seja, se a venda da cota é para quem é sócio, ela é livre, né? Se não é sócio que está comprando, se é terceiro estranho, então não pode haver oposição de mais de 1/4 do capital social, né? Ou seja, não basta ter dinheiro para adquirir essas cotas, né? O sócio, ele tem que ser aceito pelos demais sócios na sociedade, né, pessoal? O que não acontece na SA, na sociedade anônima, na companhia, que nós vimos aí, é uma sociedade de capital, né? Ou seja, o que interessa aqui é a disponibilidade financeira para adquirir as chamadas ações, né? Lembrar disso, né? Na LTDA, o seu capital social está dividido em cotas. Na SA, o seu capital social está dividido em ações, beleza, pessoal? Então, muita atenção para isso, porque vocês vão desenvolver esses assuntos no semestre que vem. Vocês vão estudar especificamente as cotas, especificamente as ações, tá? Já adiantando aqui para vocês, em uma SA nós temos 3 tipos de ações, né? Nós temos ações ordinárias, ações preferenciais e as ações de gozo e fruição, né? As mais comuns são as ordinárias e as preferenciais que a gente adquire na bolsa de valores, né? Por exemplo, eu quero me tornar sócio
né, da Petrobras, eu posso adquirir tanto ações ordinárias da Petrobras quanto ações preferenciais, né? E a gente vai estudar em detalhes no semestre que vem, né? Vocês vão estudar em detalhes no semestre que vem, beleza, pessoal? E aí nós passamos, né, pela classificação quanto à responsabilidade dos sócios, né? Aí nós vimos lá que as sociedades se dividem em sociedades de responsabilidade limitada, ilimitada e mista, né? Muito importante aqui terem atenção, porque a LTDA e a SA, que vocês vão desenvolver no semestre que vem, são sociedades classificadas quanto à responsabilidade dos sócios em limitadas, né? Ou seja, todos os sócios, tanto de uma LTDA quanto de uma SA, são de responsabilidade limitada, né? Eles respondem apenas com o capital que investiram na sociedade, né? O patrimônio desses sócios, regra geral, ele é protegido, né? Ele não responde pela totalidade das dívidas dessas sociedades, beleza? Então, isso é o que vocês vão também desenvolver no semestre que vem, no Empresarial 2, né? Vocês vão ver ali a chamada responsabilidade dos sócios pela integralização do capital social na LTDA. Vocês vão analisar a questão da responsabilidade de sócios nas SAs, né, que vai ser um pouco diferente aí do que ocorre nas LTDAs, beleza, pessoal? Passamos ali pela responsabilidade, pela sociedade de responsabilidade ilimitada, né, que são fundamental aqui, né, a sociedade em comum, né, que é a sociedade irregular, né, que a gente estudou aí lá do artigo 986 do Código Civil Brasileiro, né, nós vimos a sociedade em comum como sendo aquela em que os sócios não providenciam o registro do seu contrato social, né, na junta comercial ou no cartório, né, tornando essa sociedade, portanto, uma sociedade irregular, né, também chamada incomum, cuja consequência principal, tenho certeza que todo mundo se lembra aí, é a responsabilidade ilimitada e solidária dos seus sócios, né, regrinha que a gente vai encontrar lá no artigo 990. Essa é a consequência, né, principal para uma sociedade que opera no mercado sem estar devidamente constituída, né, e formalizada na junta comercial, tá, pessoal? Muita atenção para a sociedade comum, né? Além da sociedade em comum, também se classifica como de responsabilidade mista, né? A sociedade, aliás, responsabilidade ilimitada, a sociedade em nome coletivo, do artigo 1039, acabei de falar para vocês. E são essas, né? Muita atenção para essas sociedades. Costuma muito ser cobrado em prova, tá, turma? Em exame de concurso, exame de ordem, beleza? E aí a gente viu as sociedades classificadas como de responsabilidade mista, né? Que são as sociedades em comandita, né? Já que lá nós temos as figuras dos sócios comanditário e comanditado, né? O comanditário é aquele que responde de forma limitada e o comanditado, coitado, né, responde de forma ilimitada, tá, pessoal? São tipos menores, pouquíssimos utilizados, mas que estão em vigência no nosso ordenamento jurídico. E como especialistas em direito empresarial, nós temos que conhecer essas figuras, tá, pessoal? Então, lembrar dessas classificações que são importantes, nós vimos outras, né? Vimos ali a classificação das sociedades quanto à nacionalidade,
Muito importante isso, né? Vocês terem atenção, né? Pode ser que no futuro vocês sejam advogados, né? Especializados em direito societário, e aí vocês são contratados para estruturar operações, né? De sociedades empresárias estrangeiras aqui no Brasil, né? E aí vocês têm que conhecer obrigatoriamente a regrinha de nacionalidade, né? Que vai estar lá no artigo 1126 do Código Civil, né, pessoal? Quando é que eu vou considerar uma sociedade nacional? Quando é que eu vou considerar uma sociedade como estrangeira, né, operando aqui no Brasil, né? Para ser considerada nacional é muito simples, são dois requisitos que a nossa legislação exige, né? Ou seja, essa sociedade ela tem que ter, primeiro, sua sede no Brasil, né? E ela tem que ser constituída conforme as leis brasileiras, né? Ou seja, ela tem que adotar um dos 5 tipos que a gente acabou de ver, né? E o seu contrato social ou estatuto social tem que estar registrado na junta comercial, beleza, pessoal? É isso que define nacionalidade, né, de uma sociedade. Não interessa qual é a nacionalidade dos sócios, né? Os sócios pode ser um iraniano, um chinês e um mexicano, tá? Se esses 3 indivíduos eles vieram para o Brasil, constituíram uma sociedade anônima, por exemplo, beleza? Com o registro do seu estatuto na junta comercial, fixando aqui no Brasil a sua sede, eles constituíram uma sociedade 100% nacional, beleza, pessoal? Portanto, o que define nacionalidade e sociedade não é a nacionalidade dos sócios, não é a origem do capital. O que define é constituição conforme as leis brasileiras e sede no país. Trabalhar aí com o artigo 1126. Se a sociedade não observa esses 2 requisitos, ela é estrangeira, tá, pessoal? Ela é considerada estrangeira. E aí, para operar no Brasil, ela vai precisar de autorização do Poder Executivo Federal, né? Que é algo extremamente burocrático, né? E pouquíssimo utilizado na prática, né? É raro vocês verem sociedades estrangeiras, multinacionais, operando no Brasil diretamente, por meio de filial, tá? Não é comum de se ver isso, beleza? Então, quando vocês forem contratados por um empreendedor estrangeiro querendo expandir suas atividades para o Brasil, vocês vão ter que formalizar o negócio, né, aqui no Brasil, colocando esse empreendedor como sócio, beleza? Vocês vão explicar para ele, né, qual é a legislação brasileira no que tange a formalização de sociedades, né? Vocês vão explicar o que é uma LTDA, o que é uma SA, beleza? Vão colocar isso para ele e ele vai dizer para vocês o que atende melhor os seus interesses, né? Se nós estamos diante de atividades de maior porte, né, o ideal é a SA, né? A sociedade anônima, né? Sociedades ali de pequeno a médio porte, o ideal é a LTDA, beleza, pessoal? Isso é muito importante. Vocês vão desenvolver essa temática também no Empresarial 2, né? Quando estiverem estudando sociedades anônimas, tá? Inclusive, vocês vão aprender como uma SA aqui no Brasil capta recursos lá fora, né? Consegue vender suas ações para investidores estrangeiros, dentre outros assuntos, beleza, pessoal? E aí a gente deu sequência aí na matéria, né? Também é importante destacar nossos estudos sobre o estabelecimento empresarial, né, turma? Nós estudamos lá o artigo 1142 e seguintes do Código Civil, né?
que vai aí trabalhar a figura do estabelecimento empresarial, né, classificado, né, no nosso ordenamento jurídico como sendo uma universalidade de fato, né, lá do artigo 90 do Código Civil, ou seja, aquele conjunto de bens pertencente a uma pessoa, né, com uma destinação unitária, né, ou seja, pertencente ao empresário, né, ao qual o empresário vai desenvolver a empresa, né, desenvolver a atividade econômica, né. E aí nós vimos aqui regras importantíssimas sobre o estabelecimento, né. Primeiro que o estabelecimento ele é coisa, né? Ele vai pertencer ao empresário. O estabelecimento, portanto, não tem personalidade jurídica, né? O que tem personalidade jurídica é o empresário, não é o estabelecimento, né? O estabelecimento são bens corpóreos e incorpóreos que o empresário vai organizar para desenvolver essa atividade. Então nós vimos ali regrinhas muito importantes sobre a alienação desse estabelecimento, né? Se é coisa do qual o empresário é dono, né, então ele pode usar, gozar e dispor, né, desse estabelecimento empresarial, beleza, pessoal? E aí nós vimos lá as regrinhas do trespasse, né, que na prática profissional vocês vão se utilizar muito, né, do trespasse quando estiverem orientando aí empresários, né, que estão desejando, por exemplo, vender o seu estabelecimento para comprar um maior, né, para adquirir ali um espaço maior para desenvolver suas atividades, né, ou aquele empresário que está numa situação de crise econômico-financeira, está fechando as portas e aí ele quer se desfazer dos seus ativos. Lá na recuperação judicial também nós podemos ter o trespasse sendo utilizado como meio de reestruturação do negócio em crise, beleza, pessoal? O trespasse é muito importante e aí nós temos que lembrar daquelas regrinhas, né, do trespasse do empresário com dívida, né? O empresário que possui dívida, ele não pode vender o seu estabelecimento empresarial de qualquer forma, né? Porque senão ele pode gerar a ineficácia do ato, né? Nós estudamos isso aí, são as regrinhas lá do artigo 1145, né? E 1146 do Código Civil, né? Ou seja, se o empresário possui dívida, ele só pode vender o estabelecimento de forma regular, né? Primeiro, se ele pagar todas as dívidas, né? Ou então, se ele obtiver autorização dos credores, né, que pode ser expressa ou tácita mediante notificação, vimos isso aí, importantíssimo, né, notificação com 30 dias, ou se ele não adotar a autorização, ele tem que conservar no seu patrimônio bens suficientes para pagar todo mundo, beleza? Se isso for observado, esse trespasse, ainda que de um empresário com dívida, ele vai ser regular, ele vai ser eficaz, beleza? Qual que é a ideia aqui? Se o empresário possui dívida, o estabelecimento, como sendo patrimônio seu, garante o pagamento dessas dívidas, né, pessoal? Razão pela qual ele não pode vender de qualquer jeito, né? Senão ele está diminuindo a garantia dos credores de receber futuramente seus créditos, beleza? Muita atenção para isso. Vimos também, né, relacionado ao estabelecimento, aquela regrinha básica da cláusula de não restabelecimento, né, lá do artigo 1147, que todo mundo tem que ter muita atenção, né, pessoal? Ou seja, quem vende o estabelecimento empresarial não pode concorrer com quem está comprando esse estabelecimento empresarial, né, pelo prazo de 5 anos, a não ser que o contrato de trespasse regule isso de forma diversa, né?
Se o contrato permitir essa concorrência, então não há problema, beleza? Agora, se o contrato for silente, se ele não trabalhar essa questão, então não pode haver concorrência do alienante com o adquirente pelos próximos 5 anos, tá, turma? Muito importante isso aqui. E lembrar ainda, né, que quem vende o estabelecimento está transferindo para quem está comprando tanto os créditos quanto as dívidas, né? E aí nós vimos aquela regrinha, né, de responsabilidade do empresário, né, que está adquirindo o estabelecimento por essas dívidas que vão ser transferidas, né? Ele responde pelas dívidas o que anteriores ao trespasse, regularmente contabilizadas, né? Ficando o alienante solidariamente responsável pelo prazo de 1 ano, né? Se a dívida é vencida, conta-se esse 1 ano da publicação. Se ela é vincenda, conta-se do vencimento, beleza, turma? Muito importante lembrar que temos regrinhas distintas para a dívida tributária, que a gente vai aplicar o CTN, e para a dívida trabalhista, que a gente já viu aí a regra do artigo 448-A da CLT, né, que fica para quem adquiriu a responsabilidade pelas dívidas trabalhistas, tá? Reforma do Michel Temer aí, alterando a CLT, beleza, pessoal? Muita atenção, porque vocês vão utilizar muito trespasse na prática, né? Muito trespasse na prática. Quem for advogar para a empresa, o tempo todo vai ter que estruturar contratos de trespasse. Eu advogo aí para o grupo Carlton de hotéis, né? Vira e mexe, tem que estruturar ali contrato de trespasse. Eles estão vendendo hotel, né? Ou estão adquirindo um novo hotel, beleza? Para desempenhar suas operações. Então, quem for advogar para empresa, né, por vezes vai ser demandado aí a estruturar contratos de trespasse, né? Seja com o empresário adquirindo ativos, seja com o empresário se desfazendo de ativos, beleza, turma? Muita atenção para isso. Na sequência da nossa matéria, né, vimos aí o ponto comercial, né? Ou seja, a Lei 8245 de 91, né, protegendo ali o empresário locatário do ponto, né, o chamado direito de renovação compulsória do contrato de aluguel, beleza, pessoal? Que nós estudamos aí, né? Ou seja, o ponto ele é estratégico para o empresário, né? Ele é essencial para o desenvolvimento da atividade. Então a lei protege esse ponto comercial do empresário, né? Através de algo que a gente chama de direito de inerência ao ponto, né? O empresário ele tem o direito de estar naquele ponto, de permanecer naquele ponto, né? Já que a atividade que desenvolve cumpre uma função social, né, pessoal? Então nós vimos aí o direito de renovação compulsória, lá do artigo 51 da Lei de Locação, né? Ou seja, se o contrato de locação preencher determinados requisitos, então esse empresário vai ter o direito de renovação compulsória, né? Isso aqui é muito importante, né, pessoal? E aí nós vamos ter aquela ideia, né, de que o contrato sendo por escrito, com o prazo determinado, né, um prazo mínimo de 5 anos, né, podendo o empresário somar, né, prazos de contratos anteriores, né, e ainda, né, desde que ele exerça a mesma atividade há no mínimo 3 anos, ele passa a ter o direito de renovação compulsória, né? Ou seja, a renovação desse contrato, mesmo contra a vontade do locador, né? Que somente vai poder se opor a esse direito de renovação compulsória se ele alegar uma das hipóteses de exceção de retomada
que nós vimos aí, né? O uso próprio, né? Transferência de estabelecimento já existente, né? E pertencente a ele próprio, né? Realização de obras no imóvel, proposta melhor de terceiro, insuficiência da proposta do locatário, né? Tudo isso aí como sendo hipóteses de exceção de retomada, ou seja, a defesa de retomada que o locador vai alegar para reaver o seu imóvel. Beleza, pessoal? Lembrar que todo esse conflito se dá nos autos da chamada ação renovatória, né, turma? Todo mundo lembrando da ação renovatória aí, né? Ação renovatória que nós vamos encontrar, né, lá no artigo 51, né, da Lei de Locação, também, né, no parágrafo 4º, parágrafo 5º, beleza? Ou seja, ela tem um prazo decadencial importantíssimo, né? No máximo 1 ano e mínimo de 6 meses anteriores, né, ao término do contrato, essa ação tem que ser ajuizada pelo locatário, beleza? Para fazer valer o seu direito de renovação compulsória, pessoal. Muita atenção para isso, tá? Muita atenção para isso. Além do ponto comercial que a gente estudou aí, né, importantíssimo, né, vocês vão utilizar muito na prática também essas regrinhas de proteção do ponto, tá, pessoal? Muito, né? Vocês têm que ter muita atenção ali para aquelas hipóteses de indenização pela perda do ponto, né, quando estiverem advogando para locatário, beleza? É muito comum o locador querer tirar o locatário, né, do imóvel, beleza? E aí ele vai se valer ali de insinceridade, né? Vai alegar a existência, por exemplo, de um terceiro com uma proposta melhor, né? Quando na verdade é meramente um laranja, tá? Então muita atenção para essas regrinhas de proteção do ponto de empresário locatário, porque isso costuma dar muito conflito na prática, tá? Vocês vão utilizar muito essas regrinhas quando estiverem principalmente aí defendendo o locatário no exercício do seu direito de renovação compulsória. Tranquilo, pessoal? Entramos depois, né? Muito importante, vimos aí toda a disciplina de propriedade industrial, né? Vimos ali quais são os bens industriais, né? Propriedade industrial como sendo aquele ramo, né, do direito empresarial que cuida, né, do monopólio, né, de exploração dos chamados bens industriais, né, as invenções, os modelos de utilidade, né, a marca e o desenho industrial, né, ou seja, o empresário no seu departamento de P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, ele pode desenvolver ali um novo produto, uma nova tecnologia, né? E aí a forma de se proteger, né, de se atribuir o direito exclusivo de produzir e comercializar esse seu produto é através da propriedade industrial, que encontra-se regulada na Lei 9279 de 96, né, turma? Nós estudamos aí, ou seja, se é uma invenção, eu vou protegê-la por meio da patente de invenção. Se é um modelo de utilidade, eu vou protegê-lo pela patente de modelo de utilidade. Se é uma marca, né, que vai identificar ali um produto meu, eu vou proteger essa marca por meio do registro, né, que vai se formalizar pelo chamado certificado de registro, né? Se é um desenho industrial, também é por meio do registro do desenho industrial que vai se formalizar pelo certificado de registro, né? Vimos aí os prazos de vigência, né? Uma patente de invenção tem um prazo de vigência de 20 anos, né?
contado da data do depósito, né? As de modelo de utilidade já são 15 anos, né? Expirados esses prazos, essas invenções e modelos caem em domínio público, né, turma? Ou seja, podem aí ser produzidas e comercializadas por qualquer pessoa, mas durante aquele período é exclusividade do titular da patente, né? O que estimula, né, o investimento, né, em novos produtos, né, na criação de novas tecnologias, né? Os objetivos da propriedade industrial são justamente o desenvolvimento econômico, né? O desenvolvimento de novas tecnologias, né? Que vão atender às nossas necessidades, né? Olha aí essa aula, né, sendo aqui gravada por meio de um notebook, né, com acesso à internet, enfim, né, são tecnologias desenvolvidas, patenteadas, né, que hoje são amplamente aí utilizadas por nós, sociedade humana. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, essa que é a ideia, né, da propriedade industrial. Muito importante lembrar desses prazos de vigência, né? A marca, né, ela se divide em 3 espécies. Nós temos a marca de produto ou serviço, a marca de certificação, a marca coletiva, né? Importante destacar a marca de certificação, né, como sendo aquelas marcas que visam atestar a qualidade, né, de produtos ou de serviços produzidos ou fornecidos pelos empresários ao mercado, né, que vão seguir aí um padrão de normalização, né? Vimos aí a organização principal que fornece a certificação desses produtos, desses serviços e, portanto, fornece essa marca, que é a ISO, né? A International Standardization Organization, né? Aqui no nosso país, representada pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Beleza, pessoal? Muita atenção para isso aí, que é importantíssimo, né? Temos outras marcas de certificação além da ISO, né? É comum a gente ter aí, no mercado exportador, né, a necessidade, né, por exigência do país de destino das mercadorias, a certificação específica, né, para produtos que estão sendo vendidos em outro país, exigidos aí, pelas suas respectivas legislações, tá? Nós destacamos isso aí em nossas aulas, né? Temos lá, por exemplo, na Inglaterra, né, que exige uma certificação específica, né, para produtos que são exportados para lá, beleza? Muita atenção para isso aí. A marca coletiva, né, aquela ideia de representar, né, determinada categoria profissional, né? Atestar ali a origem de determinado produto, né? Por exemplo, né, na exportação de café, né, onde nós vamos ter o selo ABIC, né, que é uma marca coletiva, né, que vai atestar a origem daquele café como vindo do Brasil, né? Enfim, vimos aí as espécies de marca. Não podemos descuidar do prazo de vigência da marca, que é de 10 anos, renováveis por períodos iguais e sucessivos, né? Ad eterno, beleza? Muito importante lembrar disso. No que tange ao desenho, né? O desenho se submete a registro, né? Registro junto ao INPI, né? Aqui a gente está trabalhando sempre com o INPI, hein, turma? Lembrar disso. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, né? Aquela autarquia federal que vai concentrar aí toda a atividade de PI no nosso país, beleza? De propriedade industrial. O desenho industrial, né, também tem ali o seu prazo de vigência importantíssimo, né? 10 anos,
renováveis, né, por 3 períodos consecutivos de 5 anos cada, né? Muito importante isso. Ainda é muito importante, né, a gente não confundir marca com nome empresarial, né, nem com título do estabelecimento, né? Marca identifica produto ou serviço, né? O título do estabelecimento vai identificar o próprio estabelecimento, é a placa em cima do bar, né? Ou da loja, né? E o nome empresarial identificando o empresário, né? Nós vimos lá, né, toda a disciplina de nome empresarial, né? O nome empresarial se divide em 2 espécies, né? A firma e a denominação, né? Determinada espécie de empresário usa firma, outra usa denominação, né? As SAs, por exemplo, só podem usar denominação, né? O empresário individual só pode usar firma, já a EIRELI pode usar firma ou denominação, né? A sociedade limitada pode usar firma ou denominação. Muita atenção, porque quando vocês estiverem estruturando negócios empresariais, vocês vão ter que utilizar essas regrinhas de nome para construir o nome empresarial do cliente de vocês, né? Principalmente quem for atuar nessa área aí, né? O tempo todo vai ter que construir ali a firma do empresário individual ou da sociedade limitada ou a denominação da SA, né? Beleza? É muito importante as regrinhas de nome empresarial. Lembrar que o nome empresarial, né, ele tem proteção aonde? Ele tem proteção no âmbito do Estado, né? Essa proteção pode ser estendida a todo o território nacional, desde que seja feito ali o registro complementar, né, nas demais juntas comerciais, a nossa regrinha lá do artigo 1166 do Código Civil, hein, pessoal? Não esquecer disso. E lembrar sempre que cai muito em concurso público e prova de OAB, o nome empresarial ele é inalienável, hein, turma? Ele não pode ser objeto de alienação. Muita atenção para isso, viu, turma? Muito cuidado com isso aí. Então não confunde o nome com a marca, né? A marca já está no âmbito do INPI, né? Não é junta comercial, né? E uma vez registrada no INPI, ela possui proteção em todo o território nacional, né? Não é só no âmbito do Estado, como ocorre com o nome empresarial, né? Então, vamos lembrar de tudo isso aí que é importantíssimo, hein, turma? Muita atenção. Aí nós demos sequência, né, na disciplina, ingressamos, né, na temática da sociedade, né, introduzimos ali o direito societário, que vocês vão desenvolver no semestre que vem, né? E aí nós vimos o conceito de sociedade lá do artigo 981 do Código Civil, né? Vimos quais são os elementos da sociedade, né? Nós temos ali a pluralidade de pessoas, com as suas exceções, obviamente, né? A pluralidade de pessoas, né? O artigo 981, o que ele fala? Ele fala que considera... Constitui contrato de sociedade às pessoas, né? Dando a ideia da pluralidade de pessoas, mas que a gente viu aí que sofre exceção, né? Temos aí a sociedade limitada unipessoal, temos lá no campo da SA a chamada subsidiária integral, beleza, pessoal? Do artigo 251 da Lei 6.404, que vocês vão desenvolver semestre que vem, no Empresarial 2. Vimos lá o artigo 1033 do Código Civil, a chamada unipessoalidade temporária, né? Que ocorre quando a sociedade, no caso aqui agora simples, né? Ela resta com um único sócio, aquele sócio remanescente
tem o prazo de 180 dias, né, para constituir novos sócios, beleza, pessoal? Sob pena de eu ter que se transformar, né, em outra figura, né, ou então dissolver a sociedade, beleza, pessoal? Muita atenção. Vimos a pluralidade, vimos que também é elemento de toda a sociedade o capital social, né? Ou seja, o numerário, né, que é necessário para a sociedade desenvolver suas atividades, né? Numerário esse que os sócios vão arcar dos seus patrimônios pessoais, formando esse capital social, formando esse patrimônio inicial da sociedade, que vai ser dividido, né, em cotas ou ações, a depender da espécie societária, né? Vimos também como elemento comum a todas as sociedades, né? Vimos aí como elemento comum a chamada affectio societatis, né? Ou seja, a comunhão de vontade dos sócios, né, em torno do desenvolvimento daquele objeto, né? Vimos que quando, né, essa affectio ela se rompe, né, nós temos aí a quebra da affectio, nós vamos trabalhar nos campos ou da resolução da sociedade, que é a chamada de solução parcial, ou a dissolução total da sociedade, né? Que é o rompimento por completo do vínculo contratual que une os sócios em torno daquele negócio, né, turma? Muito importante isso. E por último, como elemento de toda a sociedade, nós vimos aí a participação nos lucros e nas perdas, né? Ou seja, todo sócio tem que participar tanto do lucro quanto da perda. É a regrinha lá do nosso artigo 1008 do Código Civil, né? No qual nós temos que é nula a estipulação contratual que exclua sócio de participar ou do lucro ou da perda, né? Beleza, turma? Aí, depois da gente passar por toda essa parte introdutória, nós entramos especificamente na sociedade simples, né? Vimos aí toda a disciplina da sociedade simples, né? Todo o capítulo da sociedade simples regulado no Código Civil e o quão é importante esse tipo societário no âmbito da teoria geral da empresa, no âmbito do direito societário, né? A sociedade simples, ela tem uma extensa regulamentação no Código Civil, né? Sendo, né, a normativa própria daqueles negócios, né, que não são empresariais, né? Ou seja, o que é a sociedade simples, né? É aquela sociedade que desenvolve atividades de natureza civil, né? Ou seja, atividades não empresariais. É o escritório de advocacia, é o consultório odontológico, é o consultório médico, né? É o escritório de contabilidade, ou seja, sociedade formada aí por profissionais liberais, né? Mas que, em razão, né, dessa disciplina extensa, as normas da sociedade simples também vão se aplicar às sociedades empresárias, né? Naquilo que não for regulado especificamente no capítulo próprio das sociedades empresárias, né? Então, tirando ali a sociedade anônima, né, a gente vai usar muito regras de sociedade simples em casos concretos envolvendo um LTDA, por exemplo, né? Semestre que vem vocês vão estudar isso, né? Vocês vão ver a utilização de normas da sociedade simples lá na sociedade limitada. Então nós vimos aí toda a disciplina da sociedade simples, né? Vimos ali, né, o seu capital se divide em cotas, né? Vimos como se dão as deliberações em uma sociedade simples, né? As deliberações são regra geral por maioria de cotas, né, com cada cota valendo uma ação. Se tivermos aí uma situação de empate, né,
Aí a gente vai ter uma outra deliberação agora por cabeça, né? Cada sócio vai valer um voto. Se permanecer o empate, aí a gente vai ter que solucionar esse empate no Poder Judiciário ou pela via arbitral, né? Por meio de arbitragem, que é muito comum no direito societário, né, pessoal? Quem for atuar nessa área aí vai se deparar por vezes com conflitos societários sendo solucionados por tribunais arbitrais, né? Ou seja, por métodos alternativos de solução de controvérsias, tá, turma? Muito importante isso. Aí vimos as regras sobre a administração da sociedade simples, né, que vão se aplicar também lá às empresárias, né? Toda sociedade ela tem que ter um administrador, que é o representante legal dessa sociedade, né? Quem vai executar ali os atos de gestão dessa sociedade, né? Quem vai contratar funcionário, vai demitir funcionário, vai assinar contratos, né? Vai adquirir insumos, vai vender ativos, né? Ou seja, o administrador, né? Como sendo essa pessoa física, né? Natural sempre, né? Que conduz os negócios sociais, né? Se a sociedade não o designar formalmente, já vimos aí, todos os sócios são considerados administradores, né? Podendo praticar atos de gestão, né? Consequentemente, respondendo perante terceiros e a própria sociedade por esses atos de gestão, tá, turma? Muita atenção com isso. Vamos lembrar a regrinha do artigo 1016, né? Vai dizer que os administradores respondem por culpa ou dolo no exercício da função, beleza? Então, muita atenção para a figura do administrador. Pode ser que um dia vocês caiam nessa função de administrar uma sociedade e aí vocês vão ter que administrá-la com zelo, com diligência, né? Sob pena de serem responsabilizados por atos aí que prejudicarem a sociedade e terceiros. Lembrar lá do artigo 1011, né, do Código Civil, que define ali os deveres do administrador, né, de uma sociedade simples, que também se estende para as sociedades empresárias, tá, pessoal? Então nós passamos por inúmeros institutos aí da sociedade simples, importantíssimo. Vimos ali as regras de resolução, as regras de dissolução, né? Que vão culminar aí na extinção da sociedade, né? Pela elaboração do distrato, né? Da mesma forma que foi feito o contrato, a dissolução vai ser formalizada no distrato, né? O rompimento do vínculo contratual que une, portanto, aí os sócios, beleza, pessoal? Passamos por toda essa disciplina, finalizamos ali com a regrinha dos prepostos do empresário, né? Vimos lá quem são os prepostos, né? O contabilista, né? O gerente, né? Normalmente aqueles funcionários ali são todos prepostos do empresário. Eles têm uma disciplina própria no Código Civil, né? O gerente, por exemplo, é aquele preposto permanente na sede da empresa, que não se confunde com o administrador, tá, turma? O administrador é uma figura, o gerente é outra figura, né? Vamos ter atenção para isso aí, viu, pessoal? Beleza? No mais é isso, né? Nós já estamos aqui com mais de uma hora aqui na nossa videoaula de encerramento do semestre. Achei prudente a gente fazer um resumo aí breve, né, do que a gente viu ao longo de todo esse semestre, né? Essa é a disciplina do Empresarial 1, né, o qual vocês aí agora já estão munidos, né, do básico para poderem avançar no curso aí nos empresariais 2, 3 e 4, beleza? Que vai até o 7º período. Espero que tenham aí aprendido alguma coisa, né? Eu estou à disposição aí para auxiliá-los no que for preciso.
Qualquer dúvida que tiverem, não hesitem em me contactar pelo SGA ou por e-mail, beleza? Que eu terei o prazer em responder. No mais é isso, eu desejo aí boas férias a todos vocês, né? Uma boa prova final, um grande abraço e foi um prazer lecionar aí para todos vocês. Um grande abraço e até mais.